Alô, então, agradeço aí as perguntas, as feitas aqui, né? E eu vou, então, começar respondendo por onde eu acho que me cabe, né? Eu, como as pessoas sabem, eu venho desse setor da cultura, da arte. Eu tenho 38 anos de carreira. E dentro desse exercício de cantar, é uma coisa que eu trago desde a minha infância, e graças a Deus eu tive, naquele momento, na escola, uma ação de cultura, um grupo de teatro, que foi ali que me despertou, me orientou, ou me conscientizou, né, do meu talento, como trabalhar esse talento em função de uma profissão. Né, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu talvez não tivesse em outra profissão mais longe. Mas também participei de grupo de coral da Congregação Mariana da Boa Viagem, e fui assim desenvolvendo meu talento. Venho de comunidade também, enfim, como todos, a grande maioria dos que vivem, sobrevivem e da arte e da cultura do Brasil. Quando eu recebi o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Cultura, uma das coisas que eu procurei saber, e a gente tem advogados para isso, a gente não faz isso de maneira... Né, eu tenho um escritório, enfim, e nós fizemos todas as consultas em relação a que regime eu estaria submetida como servidora no lugar de ministra da Cultura. Então, o regime que eu assumo no Ministério da Cultura é um regime de dedicação exclusiva, e sim, não é um regime de dedicação exclusiva, e sim um regime de tempo integral. No regime de tempo integral, não há proibição do servidor público exercer outras atividades fora do seu horário normal de trabalho. O fundamento legal está no artigo 117, né, da Lei 8.122 de 90, Lei dos Servidores Públicos. Cabe observar que várias pessoas de cargos públicos, inclusive do Poder Legislativo, também exercem livremente suas profissões fora dos seus horários normais de trabalho, a exemplo de médicos, professores, advogados, artistas, assim, entre outros. Na questão dos shows que eu fui convidada para exercer, para realizar, desde o primeiro momento, como tenho colocado aqui, nós tivemos a consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, da qual eu não conheço ninguém. Usei como deve ser usado, como todos fazem, né? Eu acho que todo mundo que é convidado para um cargo desse. Consultei sobre os meus contratos que eu já havia teria que honrar os contratos. E desde aquele momento, o comitê deliberou sobre essa questão das verbas públicas, dizendo que não poderia ter nenhum tipo de verba federal nos contratos. O qual, nas outras oportunidades que eu quero também dizer que eu abri mão da maioria dos shows, da minha vida artística praticamente, o que eu fazia antes, eu venho fazendo muito menos. Em nenhum momento eu tenho usado o cargo de ministra para fazer shows. Poderia estar fazendo muito mais, quer dizer, se eu tivesse esse tipo de comportamento. E nesse momento especial, quando eu recebi o convite para fazer parte desse carnaval desse ano, que é um carnaval o mais especial também, pelo fato de ter 40 anos da Axé Music, que é um movimento musical do qual eu faço parte há 38 anos, fizemos a consulta ao Comitê de Ética para saber em relação aos convites dessas prefeituras. A Prefeitura de Fortaleza já cantei 8 vezes lá. E a consulta teve a mesma resposta, que inclusive eu tenho aqui uma nota emitida pela própria comissão, dizendo que se não havendo nenhuma verba federal, seria... Então eu tenho seguido esse regimento. Para mais assim uma informação maior ainda, porque eu também eu acho que é importante prestar esses esclarecimentos à nação brasileira. A CGU teve um pedido, né, de investigação e colocou que não existe nenhum tipo de aderência, nenhum tipo de crime no que foi pesquisado, não existe nenhum tipo de verba federal. Então eu quero deixar isso claro aqui, porque eu não tenho nem tempo para ficar articulando, fazer coisas, chegar no lugar de estar como ministro da Cultura e colocar a minha carreira, que é algo que eu zelo muito nesses meus 38 anos de carreira, para chegar nesse lugar e ficar precisando utilizar o cargo de ministra para fazer shows. Eu não tenho isso, porque eu já faz parte da minha profissão. E também não preciso. É claro que como artista eu me sinto muito honrada quando recebo o convite. Já cantei em várias cidades desse país ao longo desses 38 anos de carreira, fora do Brasil também. Eu tenho algumas premiações em relação ao meu trabalho e estou fazendo aqui com muita honra, defendendo o quê? Defendendo o direito de qualquer outro trabalhador da cultura que, se em algum momento venha a exercer esse cargo, tenha esse direito garantido, porque se você consulta uma comissão de ética da Presidência da República e recebe uma orientação e faz a coisa orientada por aquela orientação,
é um direito do profissional, que eu estou aqui defendendo, e por isso eu acho muito importante prestar esses esclarecimentos aqui à comissão, à Câmara dos Deputados, à sociedade brasileira. Eu me sinto muito, muito honrada de ser um profissional dessa área, de viver dela e de defender esse lugar. Eu acho muito natural que a gente possa prestar esses esclarecimentos e continuo à disposição para qualquer outro esclarecimento em relação ao meu comportamento com a minha carreira, e também, da mesma maneira, eu tenho me comportado como ministra da Cultura do Brasil, fazendo todo o trabalho, tudo que é possível dentro desse ministério. Mas quero dizer também que dentro do ministério existem os órgãos de fiscalização que agem imediatamente quando existe qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de denúncia que chegue. Então, essas denúncias que houveram aqui, claro que estão sendo investigadas. Nós temos esse modo de agir. Outra coisa também são assim as inverdades que muitas vezes matérias de jornais colocam. E mesmo com as explicações que nós que estamos lá nos demos, mas essas explicações não são colocadas. Não houveram conversas com a secretária Roberta, nem muito menos com o secretário executivo Márcio Tavares. Nós estamos fazendo um trabalho tão importante para nós e para a cultura brasileira nesse momento, que é importante dizer que nós seguimos estritamente o que está nas nossas competências. Na questão da minha ida a um dos lançamentos, que eu fui a vários lançamentos dos comitês de cultura, é uma maneira de estar lá, estar junto, e que não houve nenhum tipo de... nem sabia, a gente não toma nota de quem vai ser deputado ou se candidatar a alguma coisa. É livre do cidadão brasileiro se candidatar a alguma coisa no período. E não houve nenhum momento, nem sabia, na verdade eu só vim saber dessa pessoa, o nome desse senhor que o senhor colocou, que ele foi candidato tal, quando teve esse negócio, porque a ministra esteve lá, mas eu quero dizer que em nenhum momento houve, como eu fui a outros comitês, também fui a esse lançamento, fazer uma aproximação com a comunidade cultural. A minha intenção é essa religação. A minha intenção é que a comunidade cultural brasileira entenda que o Ministério da Cultura voltou a se comunicar com essa comunidade, voltou a escutar o setor cultural brasileiro. A questão também da lei Rouanet, aquele valor que é colocado ali não significa o valor que o Ministério da Cultura está deliberando. Significa o valor da quantidade de projetos que foram analisados. Olha o potencial. Na verdade, a leitura é o contrário, deputado. É a gente entender, olha o potencial de possibilidade, se houvesse, de investimento na cultura brasileira, para a gente injetar esse dinheiro na economia, e essa economia volta, porque para cada R$1 que se injeta em cultura, volta R$1,60, R$1,70, dependendo da dimensão do evento. E para cada ação de cultura, ali, cada filme daquele que a gente vê, que sobe aquele letras ali com o nome daquelas pessoas todas, cada um ali é uma família brasileira que está trabalhando. Para cada show, são famílias brasileiras que estão ali também recebendo a possibilidade de sobreviver. Na questão do Rio Grande do Sul, nós fomos lá socorrer o setor cultural do Rio Grande do Sul, que sempre prestou uma representatividade enorme na construção cultural desse país, e naquele momento atravessando um deserto. O governo federal investiu mais de 100 bilhões e 60 e tantos milhões foram de projetos, foram de uma Rouanet emergencial que nós recolhemos entre as empresas para serem captadas e executadas para socorrer o setor. Porque assim, a gente falando aqui, é muito... Eu me sinto uma pessoa, claro que já com algum nível de benefícios da minha vida. Mas a gente está lá, naquele momento lá. Então houve, naquele momento, todo o Ministério da Cultura se articulou, recolhendo água, recolhendo lençóis, fazendo articulação no Brasil inteiro para recolher doações para o Rio Grande do Sul. Então, é um setor que emprega muita gente. Temos a primeira feira de livros do Brasil, é no Rio Grande do Sul. O cinema, o Festival de Gramado, maravilhoso, é no Rio Grande do Sul. Nós fizemos muitas ações lá socorrendo o setor cultural. É uma coisa que pode ser constatada. Então, eu quero dizer que é desse lugar que nós estamos buscando entregar tudo isso desses 2 anos, apesar da desconfiança da minha competência, mas é bom ver o que é que o Ministério da Cultura tem entregue desses 2 anos. O diálogo aberto, em diálogo aberto com o setor, aberto a críticas também. É importante a gente saber receber críticas, entender quem que está criticando, o que está criticando, o que é possível reformular. Eu sou uma pessoa de campo aberto para essas coisas. E também quero dar aqui o meu depoimento, né? Que nunca eu, como elemento também da cultura, nunca antes, na história desse país, a gente viu tantas oportunidades para o setor cultural e artístico desse Brasil. Agradeço mais uma vez
aos deputados e deputadas do Brasil que têm essa sensibilidade. A chegada da Lei Aldir Blanc é uma revolução e isso será constatado, já podem ser constatados nas cidades e nos estados brasileiros que estão fazendo, usando, beneficiando os seus setores artísticos e culturais com essas leis. Então, é um momento novo, é um momento de construção. Nós queremos ter, sim, sempre, com o marco regulatório do fomento, mostrar que nós estamos dispostos a mostrar uma responsabilidade fiscal, sim, porque esse marco traz aderências melhores para a fiscalização, administração e prestação de contas dos fazeres culturais do país. Temos, nesse momento, essa dimensão. Não é fácil a gente tentar fazer um trabalho assim, porque se nós não estamos construindo alguma coisa que só vai para prefeituras que estão ligadas, estão indo para todas as prefeituras e todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, porque assim, é uma lei, uma regulação que é fundo a fundo. É uma lei, é uma conquista do orçamento nacional. Está lá, foi votado e criado por essa Câmara de Deputados e Senadores brasileiros. Sabe? Então, é uma conquista. Agora, cabe a todos nós fazer essa implementação, cabe a todos nós auxiliar nessa fiscalização da Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Os órgãos fiscalizadores dos estados e municípios, além dos órgãos fiscalizadores do Ministério da Cultura, têm responsabilidade em acompanhamento na execução para dar uma contrapartida para o povo brasileiro. É disso que nós estamos falando. Então, agradeço aqui a oportunidade das respostas e o Ministério da Cultura está à disposição para qualquer tipo de denúncia que houver. Nós acionamos imediatamente os órgãos de controle que estão dentro do Ministério da Cultura, acompanhando o Ministério da Cultura e do Poder Federal, do Poder Nacional. Eu venho da sociedade civil mesmo, sabe? Então, o meu compromisso nesse momento é com essa entrega que eu sei o quanto beneficia. E também não posso abrir mão da minha carreira. E quando eu sair daqui, eu quero voltar para lá, porque eu amo o que eu faço. Então, muito obrigado.